falar melhor sobre essa área psicológica. Ele é psicóloga. Dá uma opinião, por favor, Adriana. Então, o que acontece? Como a Miriam falou, ele antes da notícia, ele tinha os sintomas e tal. Quando ele recebe essa notícia, isso potencializa dentro dele, como várias pessoas. Já aconteceu naquele princípio, na época do HIV, pessoas que receberam exames trocados, não era o exame da pessoa, essa pessoa não tinha sintoma, não tinha nada, mas ela recebeu esse exame trocado, quando ela leu o exame e estava lá que ela estava com HIV e ela não estava com HIV, ela começou a ter os sintomas. Quer dizer, o contrário desse rapaz, entende? Então, realmente, o emocional, ele é muito importante nessa parte do medo. A pessoa se cuidar emocionalmente para que isso não venha potencializar dentro dela. Porque o que potencializa é exatamente essa atitude da pessoa. E quais são as atitudes que a pessoa pode tomar nesse sentido? Que é o que eu estou falando. Aqui a gente fala justamente disso, gente. Existem princípios que você não pode abrir a mão, mas você tem que tomar atitudes. Que às vezes a pessoa tem um princípio, mas não toma atitude. Quais seriam as atitudes? Sim, então, se a pessoa ela sente que ela está perdendo o controle, o limite, né, desse medo dela, ela tem que procurar um profissional de psicologia, com certeza. Sim. Isso aí não adianta a pessoa. Eu sei que muitas pessoas são resistentes. Ah, não, eu vou conseguir, eu consigo sozinha, amanhã eu estou bem, depois eu fico bem. Mas existe ali um limite, tá? Do medo e do terror, né? Então, existe, que as pessoas acham que existe só o medo. Não, tem o medo e tem o terror. Então, a partir do momento que a pessoa percebe que isso está aterrorizando ela de uma tal forma que está mexendo com tudo dela, porque tem pessoas que não se percebem assim, mas a pessoa tem que estar sempre ligada, porque quem está perto, quem convive, e falar alguma coisa para ela e dar uma dica para ela, ou até mesmo sinalizar ela precisa ter a humildade de se perceber. Certo. Tá? Então, é esse cuidado que a gente tem que ter conosco. Eu ouvi duas opiniões femininas. Agora deixa eu ouvir uma opinião masculina. André, nesse caso que a Adriana falou, uma das atitudes é essa. Na tua opinião, porque às vezes a pessoa pode procurar um profissional, mas às vezes também depende muito do que ela está se alimentando, né? Do que ela está ouvindo, do que ela está vendo, né? Não é isso? Sim, sim. Eu acho isso importantíssimo, né? O discernimento, né? O autodiscernimento sobre o que a gente está ouvindo e o que a gente vai colocar para dentro, né? Muitas vezes a gente não consegue separar isso, e daí vem o medo, né? Esse discernimento que a gente tem que ter para tudo na vida, né? Desde a pequena coisa até as coisas mais graves, porque uma coisa é a morte, uma coisa é a doença, outra coisa é o medo da morte, é o medo da doença, né? A morte, a doença, são questões que a gente vai ter que aprender a lidar. Agora, o medo da morte, o medo da doença... André, fica à vontade. Eu estava pensando sobre isso, né? E eu lembrei uma vez que uma pessoa me disse que ela ficava irritada quando, no ano novo, desejavam paz para ela. Uma menina nova, bem jovem na época. E aí, quando desejavam na paz e amor, ela falou, que paz, eu quero agitação, eu quero... Sabe? E porque ela entendia que a paz era essa ausência de guerra, né? Mas acho que um marasmo e que ela não queria viver. E aí, quando ela se deu conta, através de uma orientação espiritual, que a paz era também um estado de espírito, né? Era uma coisa que assim, você está tranquilo, está calmo, fez um outro sentido na vida dela. Porque ela só entendia, ela só via a paz como uma coisa, como um marasmo, né? E ela não queria esse marasmo para a vida dela. E é bem assim, você quando você conceituou os dois lados da paz, né? A paz exterior como a ausência de guerra e a paz
interior como um estado de espírito, é bem exatamente isso. Tocaram a campainha aqui em casa, só um minuto. Passa a palavra para a Adriana aí. Só um minuto, que eu estou sozinho. Seu áudio está mudo. Seu áudio está mudo. Pronto. Bom dia. Então, eu vejo a paz, assim, já estudei sobre isso, como harmonização. Quando nós temos uma harmonização de nós, quando temos um equilíbrio em nós. Então, esse equilíbrio, essa harmonização, ela transcende todo o entendimento. Nós estamos vivendo um momento que as pessoas não conseguem entender como tem pessoas que estão vivendo em paz, né? Então, assim, o que eu vejo que prejudica essa paz? Primeiro, quando a pessoa não tem a intimidade com Deus, né? Não tem aquela intimidade, aquela comunhão, a oração, o louvor. Então, isso já afasta ela dessa paz. E quando ela é afastada dessa paz, aí entra o quê? Entra a preocupação, entra a perturbação, entra os conflitos e entra a ansiedade. Então, a preocupação, ela faz com que a pessoa fique ansiosa, fique perturbada, fique confusa, fique insegura. Então, nesse momento, não tem harmonização. Nós não conseguimos nos harmonizar. A paz é uma harmonização. A gente tem que levar... Por quê? É um estado de espírito, tá? E que estado é esse? Estado de harmonia. É nós estarmos harmonizados. Harmonizado em quem? Então, o tema ansiedade é um tema muito extenso. Ontem eu estava estudando, pensando o que eu ia trazer, porque a gente tem pouco tempo aqui. Então, assim, hoje de manhã eu pedi, Senhor, me dá direção, porque é um tema muito sério, muito complexo e muito extenso. Então, não tem como a gente estar trazendo a parte da psicologia aqui em 3, 4 minutos. Não tem como. Ansiedade é um tema muito extenso. Então, vamos lá. O que eu pensei agora de manhã e Deus me deu a direção? O que nós precisamos ter em mente da ansiedade? Ontem eu acabei falando alguma coisa que é perturbação, excesso de medo, né? Então, assim, hoje eu já quero trazer uma coisa mais importante. Como você cuidar de uma pessoa em crise de ansiedade? Porque as pessoas normalmente não sabem lidar com isso. Então, eu vou falar brevemente sobre como lidar, tá? Primeira coisa que a gente tem que fazer com uma pessoa com crise de ansiedade ou que esteja muito ansiosa diariamente é o acolhimento. É a gente entender aquela pessoa, trazer aquela pessoa para perto da gente de uma forma tranquila, acolher e ouvir. Ouvir essa pessoa, tá? Nunca a gente falar muito com essa pessoa, perguntar muito, ou ter um momento em falar assim, eu também sou ansiosa, também estou ansioso. Não podemos ter esse comportamento com uma pessoa ansiosa. Vamos evitar isso, tá? Depois, se for crise de ansiedade, trazer essa pessoa para um lugar mais tranquilo, porque a gente não sabe qual vai ser o cenário que a gente vai encontrar uma pessoa com crise de ansiedade, mas trazê-la para um lugar mais tranquilo, fazer esse acolhimento, tirar ela do foco do sintoma, sempre lembrar isso, tirar do foco. Depois eu vou dar um exemplo para vocês. E, se possível, claro que vocês não são profissionais, né? Tem pessoas aqui que não são profissionais, mas a gente precisa propor um exercício de respiração. E muitas pessoas falam assim, ai, que bobagem, exercício de respiração. Mas não. Eu tenho trabalhado muito com exercício de respiração com meus pacientes e já trabalhei com exercício de respiração com pessoas que eu tive o cuidado e encontrei que essa pessoa ela numa crise de ansiedade e eu trabalhei com ela um momento rapidinho de exercício de respiração, que é pedir que a pessoa respira fundo e solte a respiração bem leve. Então, são 3 coisas muito básicas, muito simples, mas, gente, que ajudam muito a pessoa em crise de ansiedade. Ela não precisa nem estar em crise, mas se você perceber que ela está muito ansiosa, que pode a qualquer momento acontecer a crise, então acolha, traga para um lugar mais tranquilo,
Converse com essa pessoa bem tranquilamente ali com ela, dê todo o apoio a ela naquele momento, e depois tenta ver se ela consegue fazer um exercício de respiração. Evite falar muito com a pessoa. Deixa ela, se ela quiser falar. E se ela quiser ficar em silêncio, fique em silêncio junto com ela. O acolhimento pode ser um silêncio também. Você ali perto dela, para ela se sentir mais segura. Porque ansiedade é o medo futuro de alguma coisa que não pode nem não tem necessariamente que acontecer, mas ela na cabecinha da pessoa ali, naquele momento que ela está com aquela crise ou então que ela está ansiosa. Por exemplo, o nosso momento de toda essa pandemia, né? Pessoas que têm 1 ano e pouco sem sair de casa, como foi falado aqui também no canal, sobre as reportagens. Tem pessoas que recebem as reportagens e elas ficam muito ansiosas. Sejam verdadeiras ou não aquelas reportagens, mas ela já fica com medo natural. 30 segundos, né? Quando eu tive muito doente, que eu fiquei doente 25 meses, e dentro do CTI, 4 médicos disseram que só estavam esperando parar o rim para o óbito, eu era a única pessoa que tinha certeza absoluta que eu não ia morrer. Eu dizia que Deus não ia me deixar 2 anos sofrendo para depois me recolher. Se fosse para recolher, ele me levava no primeiro mês. E todos os pastores, todas as pessoas, toda a minha família sempre achava que aquele dia era o último dia que me viam, mas eu tinha uma esperança num Deus vivo, num Deus que tudo pode, num Deus que eu já li na Bíblia, que ele abriu o mar vermelho para o povo passar de pé enxuto, um Deus que ressuscitou Lázaro depois do 4º dia. E eu dizia assim, o Deus que fez essas coisas, a minha doença não é nada para ele, então ele vai me curar. Eu dizia para as pessoas sempre assim, eu estou na escola de Deus, quando eu aprender o que ele quer me ensinar, ele vai soprar e eu vou me curar. E realmente, depois de um diagnóstico de morte num CTI, isso foi na última semana de janeiro. Deus usou o mês de fevereiro, que é o mês mais curto do ano, para restaurar todas as minhas enfermidades. Esse é o Deus que eu sirvo, esse é o Deus que eu creio, esse é o Deus que eu chamo de Pai, meu Abba amado, o Deus que todos os dias renova em mim a sua esperança. E que nós possamos nos agarrar nesse Deus e crer que coisas melhores sempre virão, que a gente desfrute o melhor de Deus nesta vida e que a gente viva o reino, não na sua plenitude, mas que a gente já viva o reino nessa vida, porque esperança e fé estão andando de mãos dadas. Então, não adianta eu dizer que eu tenho fé, mas se eu não tiver esperança, a minha fé está inconsistente. E sem fé é impossível agradar a Deus. Deus abençoe a cada um de vocês. Nova para fazer, dá ideias a ela, que você não vai entrar no assunto, mas a mente dela vai começar a oxigenar, vai começar a ter coisas boas ali, e de repente aquela amargura vai começar a sair do coração dela. E principalmente você chegar com amor, olhar com bons olhos para essa pessoa, saber que ela é uma pessoa que está doente e que precisa de ajuda. Porque sabe o que acontece? As pessoas amargas, como a palavra de Deus disse, ela acaba contaminando as outras pessoas. Ela contamina outras pessoas. Por quê? Porque a pessoa amarga, ela é ruim de lidar. Então, a pessoa, quando chega para lidar com ela, nossa, por que você está tão chateada? Por que você está tão com raiva? Nossa, está um dia tão bonito. Então, quando você faz isso, você já potencializa a amargura daquela pessoa, você piora a situação dela. Então, você acaba ficando chateado. Pô, cheguei com toda boa vontade para falar com a pessoa, querendo trazer uma boa notícia, ela já me trata assim. Você dá um bom dia para a pessoa amarga, ela, bom dia. Pronto. Se você não tiver cuidado, você se contamina. Sabe? Você se contamina com aquilo. Então, a gente tem que ter muito cuidado. Você que não é amargo, graças a Deus, está assistindo ou vai assistir esse encontro nosso aqui, tenha esse cuidado com as pessoas amargas.
sabe? Se ela te der um bom dia, você der bom dia, e ela, bom dia. Você, minha linda, como você está? Continua sendo quem você é. Continua com aquele mesmo desejo de querer o bem daquela pessoa. Isso vai ajudar muito as pessoas amargas e dar boas ideias para elas. E nunca falar sobre a amargura dela, nunca criticar a amargura dela. Eu acho que isso é um bom caminho.